Vamos mergulhar na segurança pública. Agora a gente entra num segundo bloco das nossas entrevistas, que são por temas específicos. Você já levantou a bola de realmente a gente tem que começar com segurança pública, porque é um Sim. problema, enfim, que é a prioridade para todo eleitor, seja ele de que cidade for. Crime organizado, facções criminosas, milícias se espalhando até Sim. pelo sistema, pelo poder legislativo também, pelas atividades trabalhistas e pelas ruas do nosso país. Zema, como combater essas facções criminosas, essas milícias e aproveitando, redução da maioridade penal? A gente tem visto crimes recentes envolvendo menores de idade. Qual é a sua opinião? Mariana, a segurança pública é um dos grandes pilares da minha gestão como presidente. Primeiro, nós temos hoje um país que, infelizmente, se acostumou com 40, 50 mil homicídios por ano. Isso é o triplo para mais de todas as guerras do mundo somada. Os jornais estão sempre dando destaque, guerra não sei onde, guerra não sei onde. Se eles tivessem de dar proporcionalmente o mesmo destaque às mortes no Brasil, a segurança pública ia ocupar a primeira página inteira do jornal todos os dias. Isso significa 40 mil famílias destroçadas todos os anos. Uma família que perdeu um filho, uma família que perdeu um pai, uma família que perdeu um ente querido. Famílias traumatizadas. Isso tem um custo social gigantesco. Essa família nunca mais volta a ser a mesma. Eu conheço, quem já passou por esse trauma, você, quem está nos acompanhando, deve conhecer também. Além desse custo social altíssimo, um custo econômico descomunal. Quantas milhares de pessoas vão para um hospital baleadas, esfaqueadas, traumatizadas e precisam de atendimento que às vezes impede quem está com uma doença grave de ser atendido, porque é o mesmo sistema de saúde que atende todos. Então, isso tem também um prejuízo para as demais pessoas muito grande. Essas outras, inclusive, furam a fila, porque quem está esfaqueado não pode ficar esperando. E depois, Mariana, nós ainda temos um custo gigante com a Previdência Social. São pessoas que vão ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos recuperando de um tiro, com movimentos limitados, e outras ainda que vão ficar com sequelas parciais ou até incapacitadas para o resto da vida, onerando a Previdência, pensão para viúva, pensão para filhos menores. Então, a segurança pública tem que ser tratada de uma maneira muito enérgica e tem jeito para isso. Como? Eu fui o ano passado, em maio, está fazendo exatamente 1 ano, com o meu secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, o Rogério Greco, que é autor de diversos livros, conhecer a experiência mais bem sucedida de combate à criminalidade e de redução de homicídios do mundo. Onde? 99%, eu vou repetir aqui, 99% de redução de homicídios em 4 anos. Estivemos num país da América Central chamado El Salvador. A receita de El Salvador foi: você é de uma organização ou facção criminosa, então você está enquadrado como terrorista. Você é terrorista, a pena mínima, sem nenhum benefício, é 25 anos. Fizeram lá presídios para poder prender em massa e a vida das pessoas virou céu. Eu sou gestor chão de fábrica, eu gosto de ir conversar com as pessoas simples que moram lá nas comunidades. Fui lá, uma senhora me falou: Zema, a perda do meu filho para as facções aqui foi a pior dor que eu já tive na vida, mas eu tive uma outra dor igual. Foi ver o assassino dele continuar solto, extorquindo, matando durante muitos anos. Agora eu estou satisfeita, porque ele está detido. Eu sei que quem faz esse tipo de coisa agora não vai ficar solto e extorquindo. E é o que nós temos aqui no Brasil hoje. 60 milhões de brasileiros vivem em área controlada pelas facções. Pagam mais caro pela energia, pela água,
pela internet, não tem o direito de ir e vir a qualquer momento, é um atentado à soberania nacional e dá para mudar. Bom, nosso tempo de segurança estourou, mas não posso deixar de insistir, redução da maioridade. Sou Não. totalmente favorável. É. Para 16, se possível, até para 14. 14. Crime de adulto, pena de adulto. Para mim, tem de funcionar dessa forma. Não dá para ser diferente, não. Pelo menos 16. Se eleito, o senhor pretende tocar essa proposta para frente? Pretendo tocar. Eu quero, Mariana, que fique muito claro aqui, é levar ao máximo o custo do crime. Porque o criminoso ele faz essa avaliação. Se roubar uma coisa significa 30 anos de detenção, ele provavelmente vai pensar 500 vezes. Agora, se roubar significa 1, 2 noites, uma audiência de custódia, liberdade, que é o que acontece hoje, ele vai roubar. Lá em Minas eu tenho um rapaz que eu vi o histórico dele, 88 ocorrências de roubo e furto de celular. Está solto. 88. Nós estamos chamando os jovens, venha ser criminoso que compensa. É fácil ganhar dinheiro assim. Não precisa estudar, ele ainda vai ficar famoso, que ele pelas ocorrências dele, essa glamorização do crime, e nós temos que fazer uma mudança total nisso. E lembrando, temos um presidente que recentemente declarou que traficante é vítima da sociedade. Então, nós vamos mudar isso. Caso o senhor seja eleito presidente, qual seria a sua proposta? O senhor já tem um desenho muito bem alinhado, embora haja uma participação muito efetiva do Estado nas forças de segurança estaduais, mas a participação da União também é fundamental para que a gente combata a criminalidade. O senhor tem algo já desenhado para isso a partir de 2027? Sim, Paulo, é muito importante, porque se é uma coisa que a gente tem que radicalizar no Brasil é a legislação penal. E é importante demais, porque um presidente não faz nada sozinho, depende do Congresso Nacional. Portanto, é muito importante que quem escolha um presidente da República, no caso Flávio Bolsonaro, aqui em Santa Catarina, ele tem que escolher governador e senadores que estejam 100% alinhados, né, com o nosso projeto. E aqui nós temos a pré-candidatura já colocada, vamos fazer hoje o lançamento oficial, as nossas pré-candidaturas ao governo do Estado, Jorginho Melo para governador, Carlos Bolsonaro em uma das vagas para o Senado e a Carol Detone na outra vaga para Senado. E com isso a gente consegue ter, a partir de Santa Catarina, e o raciocínio que nós aplicamos para todo o Brasil, nós vamos ter uma base no Congresso Nacional que permita, por exemplo, nós continuarmos na linha de endurecer a legislação penal. A gente já mudou aquela facilidade de nas audiências de custódia os presos serem soltos, a gente aumentou as penas para os crimes mais graves, nós criamos um tipo novo o fato de alguém pertencer a uma organização criminosa é um novo crime, começa ali com 15 anos de cadeia, mudamos o tempo que a pessoa precisa cumprir para ter direito a algum benefício, como progressão de regime, livramento condicional. Então, esses marginais vão ficar muito mais tempo presos de verdade. A gente precisa de um Congresso Nacional para aprovar a mudança na Constituição, que é a redução da maioridade penal. Eu defendo que ela seja para 16 anos, né, de uma forma geral, mas que ela seja de 14 anos a maioridade penal para quem comete crimes hediondos, como estupro, por exemplo. Não dá mais para a gente aceitar a menor de idade cometendo cada crime violento, brutal desse, que deixa a marca permanente em suas vítimas, se escudando na idade cronológica para cometer esse tipo de crime. Então isso tudo vai ser importante. Nós temos sim um projeto, né, na parte da segurança que é bastante radical, bastante forte, um pulso firme. Vamos ter que construir muitas vagas de presídios para que essas pessoas fiquem presas de verdade. A gente viu aqui, acompanhei com o governador Jorginho Melo, fomos a um presídio aqui em Santa Catarina, onde nós vimos que os presos que não são de alta periculosidade, eles têm ali uma parceria com empresas que eles produzem alguma coisa, eles pagam pela sua estadia no sistema penitenciário, uma parte do que ele ganha vai para bancar essa estadia, uma parte vai para a família, uma parte vai para ele, uma conta que ele vai ter acesso apenas quando ele acabar de cumprir a sua pena. Então é um modelo muito interessante que pode ser replicado em todo o Brasil. O senhor apresentou um escopo de parcerias entre os estados. É a união, de fato, para combate do crime organizado hoje, que está enraizado em muitos estados e praticamente em todo o território nacional. Seria o uso de forças armadas, talvez a Força Nacional, ou uma reativação de um núcleo de inteligência que pudesse realmente tocar na raiz do crime organizado hoje, com um aporte federal ou com uma construção de um novo regramento de policiamento no país? Você foi num ponto-chave. A gente vai criar o Ministério da Segurança Pública, porque é um tema fundamental para todo o Brasil.
Os militares das Forças Armadas, eles têm que cumprir a sua função constitucional, que é de defesa das nossas fronteiras. Isso é importante que eles sejam direcionados com mais prioridade para proteger as nossas fronteiras. A nossa Polícia Federal tem que parar de ficar perseguindo adversário político, como faz hoje, e tem que fiscalizar os nossos portos, os nossos aeroportos. A nossa Polícia Rodoviária Federal tem que ter ali instrumentos tecnológicos para combater também o tráfico de armas e drogas nas nossas rodovias. Eu acho que as Forças Armadas podem desenvolver um papel fundamental de defesa das nossas fronteiras, não apenas na região da Amazônia, mas na região de mar. O Brasil tem uma costa gigantesca por onde entram também muitos produtos de crime. O nosso espaço aéreo, a Força Aérea pode ser focada também para combater esse tráfico de armas e drogas. Portanto, na verdade, tem que mudar essa mentalidade com o Ministério da Segurança e o Ministério da Defesa alinhados para defender a nossa soberania e a segurança pública no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai dar certo. A gente tem hoje, Paulo, 25% do território brasileiro que são dominados por organizações criminosas. São mais de 25 milhões de brasileiros que vivem em áreas onde não tem o governo, onde tem esse governo paralelo do CV, do PCC, que tem as próprias regras, que olham para uma filha de um trabalhador e simplesmente sequestra ela para usar de objeto sexual, e esse pai não tem a quem recorrer, porque se ele fizer alguma coisa, matam a filha dele, matam ele. Essas pessoas a gente tem que libertar. Os trabalhadores que moram em favela, e favela é potência, cara. A favela é gente circulando, é gente que consome, que podia estar formalizada com a sua empresinha funcionando, né, com o Estado amparando essas pessoas a caminharem com as próprias pernas e não ficar criando dificuldade de alta carga tributária, né, aquela fiscalização que vai no detalhe ali para inviabilizar uma atividade econômica. Essa mentalidade é que precisa mudar. Eu fico muito triste de ver o atual presidente da República, vai agora lá para os Estados Unidos, mais uma vez, não traz nada de concreto aqui para o Brasil, Paulo, porque o que ele vai fazer pela uma enrolação, ele vai conversa com o Trump, que é o presidente da maior democracia do mundo, volta para cá sem nada de concreto para o Brasil e perdeu uma grande oportunidade, já que a gente está falando de segurança pública, de voltar de lá com um acordo assinado de cooperação técnica, de inteligência, de tecnologia, de informação, para combater o CV, para combater o PCC. Então, quando ele vai para lá e enrola mais uma vez, qual é a percepção que passa? Pô, esse cara está defendendo os eleitores dele de novo, do CV e do PCC. Não é possível que uma chaga dessa, um câncer desse em todo o Brasil, e ele volta para o Brasil sem aproveitar a sua oportunidade. E pior, ainda fala o seguinte, olha, na semana que vem nós vamos lançar um grande plano de combate ao crime organizado. Pô, é o terceiro mandato do cara. Agora, no finalzinho, ano de eleição, é que ele vai propor alguma coisa de combater o crime organizado. Deu uma semana. Semana que vem vai ter um plano aqui. Quem fugiu do país, tudo bem. Quem não fugiu, não vai fugir mais. Quer dizer, tá dando recado ainda para esses faccionados que podem fugir do Brasil ainda? Então, Paulo, é o seguinte, o Lula tem um prazo de validade. Você vai ficar aqui no Brasil, Lula, só até janeiro do ano que vem, porque vai acabar o seu governo. E eu quero aproveitar a sua audiência para dar um recado a esses faccionados, esses marginais que são do CV e do PCC. Vão embora do Brasil, porque a partir de janeiro do ano que vem, ou vocês vão ser presos, ou vocês vão ser neutralizados pelas nossas polícias.